grande alegria, uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje para falarmos mais um pouquinho sobre reforma íntima. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma prece inicial de abertura deste momento. Vamos cerrando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso irmão, amigo e exemplo, e a espiritualidade maior, para que esteja conosco, nos orientando, nos amparando, permitindo assim que possamos ter o máximo proveito deste momento. Que assim seja. Como todos já sabem, o tema reforma íntima é um tema que me é muito caro. E eu sempre trago, porque toda vez que eu trago, eu tenho que refletir mais profundamente sobre aquilo que nós vamos falar. E no momento, a gente está usando este livro, Emoções que Curam, uma psicografia do Vanderlei Oliveira, do espírito Hermance Dufour, que foi uma médium que trabalhou com Kardec durante a codificação da doutrina. E hoje, o tema que eu trago para a nossa apreciação é o seguinte: medos indicadores de crenças limitadoras. Eu vou ler um pequeno trecho de abertura. Veio em seguida o que recebeu apenas um talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e colhes de onde nada pusestes. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restituo o que te pertence. Este trecho está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, que eu sugiro que depois vocês possam consultar os seus evangelhos e ler o trecho todo. E agora ela começa a discorrer sobre a questão dos medos. E ela nos lembra que a gente vem de uma longa trajetória de apego, de posse, a bens materiais, mas sobretudo a crenças, convicções que fazem parte do nosso aprendizado desde a nossa infância, mas que não começaram aqui na nossa infância, que têm origem nas nossas outras encarnações. Como ela informa e nos esclarece, esse é um comportamento, um aprendizado que vem ocorrendo no transcorrer de milênios nas nossas vidas. Mas chega um momento em que nós precisamos definir qual a continuidade que nós vamos dar para a nossa trajetória. E ela fala que esse nosso apego a essas nossas crenças atávicas e as crenças que nos foram incutidas também na nossa infância, nos faz criar um apego a crenças que a gente tem de grandeza e importância pessoal. A gente constrói uma autoimagem grandiosa de nós mesmos. E quando nos dispomos a realizar uma transformação moral à luz do Espiritismo e do Evangelho de Cristo, nós nos deparamos inevitavelmente com efeitos dessa programação mental adquirida no passado, em forma de hábitos muito enraizados
tão enraizados que eles são automáticos, não são refletidos. E eles estão enraizados automaticamente nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos. A gente não reflete para ter uma reação. Ela já é nossa, a gente não reflete, a gente reage. E ela fala que sair desse patamar em que a gente acredita que é imenso, que a gente é poderoso, e assumir a nossa verdadeira estatura espiritual pode ser uma grande travessia de dores e conflitos amargos. Ela sugere um desapego desses valores. Por quê? Porque num determinado momento eles já não nos protegem mais das ameaças da nossa sombra interior. Porque mesmo a gente agindo de determinadas formas, no fundo, a gente tem dúvidas muitas vezes sobre o modo como a gente está agindo ou se expressando nessa vida. E ela nos adverte para que sejamos bastante cuidadosos nesse momento, acolhendo amorosamente as nossas necessidades de melhoria, para que não se instalem em nós o desgosto e a perturbação. Ela diz que essas nossas crenças são pilares mentais, são vigas estruturais, né? A nossa personalidade, o nosso ego foi construído em cima dessas crenças que nós adquirimos no decorrer das nossas existências sobre a Terra. E quando nós nos vemos em situação de nos defrontarmos com esses pilares, podemos sofrer abalos importantes a ponto de desequilibrar o edifício do nosso pensamento, da nossa vontade e do sentimento. Então, ela sugere que a gente faça isso com bastante perícia. Às vezes, talvez precisemos de orientação terapêutica para que a gente não se perca e não perca a nossa sanidade. Ela diz que esse é um momento quando a gente faz esse confrontamento com o nosso eu verdadeiro e o nosso eu ilusório, é como se a gente estivesse submetendo a nossa intimidade de alma a uma cirurgia bastante delicada, né? E na iminência desse proceder surge inevitavelmente o medo. E principalmente o maior medo, e que muitas vezes a gente demora a perceber, é o medo de perder a nossa personalidade ilusória, aquela que nós acreditamos ser a nossa real personalidade. E essa perda nos traz angústia, nos traz indefinição, gera insegurança, desânimo, mau humor. E isso pode nos levar a um grau de estresse, de ansiedade, de pânico e um desespero silencioso, nos arrastando para a depressão. Por isso, o nosso grande cuidado ao fazer esse inventário. E ela diz que o medo, sob a perspectiva da transpessoal, ele é um excelente indicador. Um indicador de que existe algo que precisamos descobrir, enfrentar e transformar dentro de nós. Então, o medo, assim como a raiva, é um sentimento mobilizador. E ele tem a função de nos instigar, assim como também nos proteger, né?
para que a gente não haja de forma leviana perante essas pressões e esses movimentos que nos dispomos a fazer. Então, se o medo é um sentimento natural, uma reação necessária, o que fazemos com ele é que pode se tornar um problema. Como eu lido com os meus medos? Quais são as minhas formas de lidar com ele, né? Porque a gente vai estar num momento em que nós teremos uma perda temporária de referências. Referências essas que nos traziam segurança, bem-estar, mas que agora elas estão sendo questionadas perante a formação de novos valores, outros valores. O medo nos previne contra os mecanismos sutis e levianos da construção dos novos princípios e valores que passarão a gerenciar nossas novas formas de pensar e viver. Então, ele nos adverte para que façamos esses movimentos com bastante cuidado, para que não só não nos percamos, mas que também não façamos movimentos inadvertidos sobre os quais depois teremos muito a reparar, talvez. E ela fala que entre as certezas que mais necessitam de reciclagem e que podem acionar o medo com intensidade, estão as chamadas crenças de identidade, ou seja, aquelas que criam o valor e estima pessoal, ou seja, aquilo que nós neste momento acreditamos ser. São as que causam mais sofrimento ao ser humano. E, se não nos atentarmos com cuidado para isso, podemos permitir que padrões de desvalor e não merecimento passem a gerenciar nossos sentimentos e pensamentos e nos aprisionar numa vida psíquica e emocional de um estado de baixa autoestima. A baixa autoestima é um processo psíquico automático que é reforçado na infância, ou preste bem atenção, reforçado no período da infância, mas que na maioria dos espíritos encarnados na Terra é um diagnóstico construído ao longo de milênios. Então, quando a gente volta, muitas vezes durante a nossa infância, eles são reforçados, mas não exclusivamente criados. E esse estado de desamor em relação a si mesmo é um efeito desse apego ao nosso comportamento egoísta. A necessidade compulsiva de ter um conceito, um autoconceito superdimensionado de nós mesmos, terminou por trazer um efeito contrário, porque na prática nos leva à sensação de menos-valia e vazio interior, porque a gente cria uma fachada esplêndida, maravilhosa, mas no fundo, a gente sente que essa fachada ela é conflitante com o que é nosso autenticamente. E ela nos leva a uma sensação de medo, exatamente quando assumimos as nossas necessidades. Então gera-se um conflito entre aquela fachada que nós construímos e que todos veem e convivem, e a nossa real necessidade, as nossas reais fragilidades, nossas reais imperfeições. E aí é chegada a hora de buscar, de extinguir as máscaras e buscar a nossa
verdadeira essência, né? E para isso, a gente precisa se desapegar dessas crenças. Como ela muito cita, quando nós falamos sobre o estudo do orgulho, em que quais são os mecanismos que nos levam a criar essa autoimagem perfeita, voltada para o outro, para a satisfação do outro. Ficam bem claros como esses momentos acontecem. E aí ela faz uma comparação ímpar sobre como é esse momento. Ela fala da passagem em que Pedro foi convidado por Jesus a andar sobre as águas. Trata-se de um andar incomum, em um caminho sem referências e exclusivamente pessoal, pois embora houvesse muitos naquele momento, só Pedro foi chamado pelo Mestre. Ou podemos entender que só ele tenha se sensibilizado ao chamado. Todos seremos chamados em algum momento a andar sobre as águas, a fazer um trajeto de libertação por caminhos e aprendizados incomuns. Porque a gente sabe, se nós queremos resultados diferentes, teremos que fazer processos diferentes. Teremos que nos arriscar por novos caminhos, novos comportamentos. Andar sobre as águas vai exigir uma convicção sólida e um destemor sem igual. Teremos medos e, assim como aconteceu com o apóstolo, poderemos afundar nas águas dos nossos descuidos e temores. Apenas por força de um leve vento, uma leve rajada de vento. O vento da indecisão, da dúvida, da incerteza e da severidade com nós mesmos. Assim como andar sobre as águas, reciclar nossas próprias verdades atemoriza-nos, porque significa trilhar uma jornada pessoal, sem comparação, única. Nesse processo, somos nós e nossa consciência, nós e o nosso ser transpessoal, além deste momento existencial, que anseia por nascer e florescer. E aí, para que a gente possa caminhar, a gente pode procurar descobrir quais são as nossas crenças. E ela sugere algumas aqui. E eu vou ler algumas, só para a gente, não todas, algumas, para que a gente tenha noção do que ela está nos sugerindo. Então, ela diz que no medo de experimentar romper limites, pode abrigar-se a crença do castigo para quem não se conduz conforme os padrões. No medo de errar, camufla-se a crença da incompetência ou do perfeccionismo. No medo de competir, pode estar a crença de que temos de ser os melhores. No medo do desamparo, costuma-se esconder a crença de que o amor alheio é mais importante do que o auto-amor. No medo de estabelecer limites, quase sempre está a crença em nossa infalibilidade. No medo da nossa fragilidade, abriga-se a crença de que temos que dar conta de tudo. O medo de perder pode trazer embutida a crença de que somos culpados pelas conquistas que fazemos. No medo de ser quem somos,
quase sempre está a crença de que ser diferente é um mal. E ela nos fala que o servo da parábola, aquele que enterrou o talento, ele tinha uma crença limitante. E ele preferiu enterrar o talento porque essa era a sua concepção de proteção, de bom uso e ao mesmo tempo em que se submeteu a uma postura de acomodação e de menor esforço. Ele não se arriscou. Ele fez o que ele julgou o mais seguro e enterrou o talento. Por conta de suas ilusões, não gerou vida, movimento e não ampliou o raio de sua existência, da sua experiência. Fechou-se em sua concepção por zelo e cautela. Muitas vezes, nós nos rendemos a essas concepções temerárias, porque justamente, como vamos trilhar caminhos novos, não sabemos qual vai ser o primeiro passo, não conseguimos prever qual seria a consequência desse primeiro passo. E então, como, de qual forma nos engajarmos nessa nova caminhada? E eu sugiro a que cada um, no final do seu dia, a exemplo do que nos sugeriu Santo Agostinho, no final do seu dia, faça um inventário honesto do seu dia. Pergunte-se, investigue quais as consequências, quais seus atos e as consequências que dele virão. Se as consequências foram boas, eu tenho a conclusão, eu posso concluir que aquela ação, aquela atitude, ela foi positiva. E, em concluindo que ela foi positiva, usar esse resultado e essa sensação para encorajamento no seguir adiante. Caso o resultado não seja o que eu esperei, não é criticar a ação, a atitude, mas avaliar, reavaliar e propor nova abordagem, um novo ato. Mas o mais importante nesse momento é a honestidade, em olhar isento de sentimentos, de julgamentos, de críticas para tudo que se fez. E ao final concluir, aquele foi um bom ato. Ele resultou num bom fruto. E de convicção em convicção, de um em um passo, pequenos passos, nossa fé se engrandece. É ela que vai nos encorajar a prosseguir por esse caminho sem trilha, sem marcações. Ela é que vai nos fortalecer e nos encorajar. E é isso, meus queridos, que eu venho trazer hoje para vocês. Quando não temos nenhuma referência para nos orientar no que fazer, tenhamos a fé e façamos diferente. Este era o meu recado de hoje.
Então agora, elevemos os nossos pensamentos com muita gratidão no coração a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais, agradecendo por esta oportunidade, por estas palavras, e que possamos no nosso dia a dia questionar com sutileza, com gentileza mesmo, nossos atos, nossas ações, nossos pensamentos e nossas reações. E a partir daí, nos propormos novas soluções, novas ações. Que assim seja. Boa noite a todos. Muito obrigada por esta oportunidade.